Existem algumas situações nas nossas vidas que nós nos deparamos com situações que são difíceis de nós suportarmos. Mas a Bíblia fala que quando a situação fica de certa forma insustentável, que nós buscamos força dentro do nosso próprio interior e não encontramos essa força, aí o poder do nosso Deus se manifesta. A Bíblia diz que é na nossa fraqueza que o Senhor ele mostra a sua força, né? Às vezes a vida nos cobra situações e também tem a lei da semeadura, que é aquele que planta fatalmente colherá o que plantou. Mas existem situações que fogem do nosso controle e que, se não for intervenção divina, nós fatalmente não suportaremos, né? Mas a Bíblia fala que no limite da situação, Jesus ele se manifesta através do poder do seu Espírito Santo, através de teofania, que é a manifestação de Deus em forma de anjo, e muitas outras situações. A Bíblia nos ensina que quando o negócio fica insustentável, Deus chega. A Bíblia também nos ensina que tem certos momentos que somos nós que temos que tomar atitude, temos que ter a coragem de enfrentar a situação, né? A Bíblia fala no livro de Êxodo que certa vez o Senhor colocou Moisés e o seu povo para enfrentar uma briga contra um exército que nunca tinha perdido uma luta, né? Josué organizou um exército entre as pessoas que antes eram escravos e da noite tiveram que se tornar soldados. Pegaram as espadas e tiveram que enfrentar homens olho a olho, né? Ou seja, eles tiveram que pegar na espada. Mas ao mesmo tempo o Senhor Jeová, na sua infinita sabedoria, sabendo que a luta ia ser difícil, né, ponderou no coração de Moisés, Arão e Hur, para que subisse ao monte. E ele, erguendo as mãos, o Senhor, através do seu poder e através do seu Espírito Santo, dava força sobrenatural aos homens lá embaixo que estavam enfrentando uma peleja. E quando a intercessão de Moisés era realizada, os homens prevaleciam na luta. A Bíblia também fala que, diante de uma situação difícil, Ezequias se viu cercado. E a Bíblia fala que naquele momento não foi nem necessário a intervenção do próprio homem, né? Ezequias ele tomou a sua posição, dobrou seus joelhos e começou a orar porque não tinha saída, né? E a Bíblia fala que durante a noite o anjo do Senhor, numa passada só, né, matou 185 mil que se posicionaram contra o homem de Deus. Então, irmão, talvez você, assim como eu, esteja passando por uma situação que esteja aos seus olhos difícil de suportar. Mas Jesus é aquele que, no limite da situação, ele chega e resolve, né? Nós temos que entender que nem todas as coisas, né, é propósito de Deus na nossa vida. Nem todas as coisas são, né, o que Deus quer para a nossa vida. Nós temos que entender que nem tudo que está no nosso coração, né, provém da vontade de Deus. Temos que ter a sabedoria necessária de saber que tem certas coisas que nós temos que enfrentar, nós temos que passar, mas o importante é nós termos dentro da nossa mente, do nosso coração, né, o entendimento necessário de sabermos que Jesus ele está conosco, independente da situação. A vida de um cristão nem sempre é só vitória. A vida de um cristão nem sempre é só luta. A vida do cristão nem sempre é só tristeza. Há momentos de alegria, há momentos de perdas, há momentos de descanso, né? A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo determinado para o deserto, há tempo determinado para a luta, há tempo determinado, né, para o choro, né? Portanto, é no final, né, o nosso galardão. Às vezes nós nos preparamos para o galardão ser aqui, não é verdade? Mas se nós lermos a passagem do rico e de Lázaro, vamos ver que aquele miserável, aquele mendigo,
Ele não teve galardão na terra. A Bíblia diz que ele mendigava as migalhas da mesa do rico, né? As migalhas da mesa do rico. E o que os cães lambiam, lamber no grego, na tradução correta da Bíblia, fala que os cães mordiscavam as feridas de Lázaro, né? Até que um anjo veio, recolheu Lázaro e recolheu o rico. Então nem todas as pessoas têm um galardão aqui. Nosso galardão, na maioria das vezes, lá no céu, né, irmão? Que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 2:10, se eu não me engano, fala que aquele que se permanecer fiel até o fim, receberá a coroa da vitória. Jesus, na sua infinita sabedoria, né? Ele é aquele que nos fortalece, independente da situação, independente daquilo que nós não somos capazes de suportar. Lembre que a promessa é: aqueles que vêm a mim serão aliviados do seu fardo, e o fardo que eu coloco sobre os seus ombros é leve, né? Então reflita sobre isso. A vida, ela não é fácil, né? Mas a vida eterna certamente será, né? Ao lado de Jesus, cantando naquele coral celestial, fazendo parte daquela família onde o próprio Senhor nos fala que não haverá mais dor, mais tristeza, mais traição, mais os que te abandonam e sem olhar para trás, né? Jesus é fiel, meu irmão. Fique firme, fique forte. Tem dias que não é fácil acordar, abrir os olhos, se levantar, enfrentar mais uma vez as lutas do dia a dia, mas saiba que vale a pena continuar de pé por Jesus, vale a pena continuar de pé, ser exemplo de perseverança àqueles que estão ao seu redor, né? Seja exemplo de cristão, independente da situação, seja exemplo de servo, né? Porque é isso que Jesus espera de mim e de você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te concede nessa fé, e que nos dê força de continuarmos juntos e de pé com o Espírito Santo e a vontade do Senhor todos os dias de nossa vida. Graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Beethoven Neto. Deus os abençoe em nome de Jesus.